que está sendo direcionada individualmente para um indivíduo, essa profecia não deveria ser para o coletivo, para a igreja ser edificada? Oi, seja bem-vindo ao canal Atitudes de Fé. Confira o vídeo a seguir e já deixa o seu like. Não entendi, reforme mais. Olá, vamos lá. Se é para a igreja ser edificada, então ao invés da profecia ser direcionada apenas a um indivíduo, essa profecia não deveria ser direcionada a toda a igreja, a todo o corpo? O Michael, a igreja é o que mesmo de Cristo? Noiva. Corpo, irmão. Corpo. É corpo, né? É corpo. Corpo. Vem, fio. É corpo. Igreja de Cristo. É, né? Aí você perguntou que a profecia é para um, por que não pode ser para todos? Faz assim com a mão. Se eu bater aqui, você sente? Sinto. O corpo inteiro? Não. Não, irmão. Se você tá sentindo, você tá sentindo, né, irmão? Não, eu tô sentindo no dedo. Você falou o Tá corpo bom, no inteiro? dedo, muito bem. Tá É. sentindo aqui. Isso. E aqui? Aqui eu tô sentindo... Aqui, No braço, certo, no braço. Isso. E aqui? Costas, Ah, muito bem. E se eu tocar aqui? pescoço. Mas se eu falar com vocês, estão ouvindo? Tô ouvindo. Tô muito bem. Mas aí você está falando... Tá respondido, irmão. Você está falando com o membro, não com o corpo. Com Então, o membro, mas não o com a membro faz igreja. parte do quê? O membro faz parte do corpo. O membro só não faz parte do corpo se eu tirar a tua mão. Aí tua mão fica uma mão, não fica uma Mas se for para edificação da igreja, a profecia não deveria ser direcionada. Pega os profetas do Irmão, Antigo. se eu cortar tua- se eu cortar tua perna, eu vou se eu confrontar cortar tua agora. perna, se eu cortar Pega tua os perna, profetas do Antigo se eu cortar Testamento. tua perna. Pega os profetas do Antigo Testamento. Poucas vezes você vai ver o profeta liberando uma profecia direcionada a uma pessoa. Tem, mas na maioria das vezes a profecia é direcionada ao reino e à nação. Ô, Josafá! Ô, Josafá! Ô, Josafá! Ô, Fio! Fio! Eu nem a Bíblia. Ô, Fio! Ô, Josafá! Fio! Não tem mais nem o quê? Nem vos assuste? Porque nessa beleza tu não terás que guerrer? Ao mesmo tempo que falou com Josafá, falou com quem? Com a congregação. Responde a sua pergunta, né, irmão? Sim, mas eu falei que poucas vezes... Não, irmão, cara. Eu não desconsidero Rapaz. a profecia individual, mas eu tô falando que Cada- na Bíblia, geralmente a profecia... Era no coletivo. Era no Cada- coletivo. sim, coletivo. Então, a profecia... Mas às vezes, é como eu disse, cada caso é um caso. Às vezes a profecia vai ser para a igreja, vai ser para um. Eu fui no Rio de Janeiro e eu preguei no Jardim América, que foi a favela lá, e o pastor tava falando, levantou um osso, começou a falar em línguas estranhas. Olha como que é as coisas. Ele começou a falar em línguas estranhas, eu até filmei. Aí o pastor falou assim, irmãos, quietos que Deus vai falar. Eu nunca tinha visto isso. Quietos que Deus vai falar. A igreja inteira baixou a cabeça e ele começou a falar. Primeiro falou com o pastor. E quando ele falou com o pastor, a igreja começou a falar em línguas estranhas, dando glória a Deus. Porque automaticamente que falou com o pastor, a igreja foi edificada. Ou seja, a igreja foi edificada pela profecia que era do quem? Do pastor. Se nós temos alegria pela vitória do nosso irmão, a igreja também é edificada. Boa. Desculpa, só tomando... Fica à vontade. O podcast hoje é de vocês, mas deixa eu vir aqui para mim, por favor. E porque, na maioria das vezes, biblicamente falando, a profecia tinha o propósito de consolar, exortar, apontar destino, certo? Porque hoje, na maioria das profecias, para um membro individualmente do corpo, essa profecia é só de bênção, de vitória. Então, aí tem que pegar quem fala da profecia, porque eu respondo por mim, como eu disse ontem. A mesma coisa que você me perguntou, a mesma coisa eu vou te responder. Nem sempre é. Ontem foi uma palavra. Ontem Deus me usou para um rapaz que estava na galeria, acho que o Michael viu. Foi. O rapaz estava na galeria. Ao mesmo tempo que a profecia foi para consolação, foi também para exorção. Eu falei para ele, você se questiona muito com Deus, Deus está mandando você parar de ficar questionando, sim ou não? Foi. Para de questionar. Você ficar se questionando por causa disso. Você não entende o que eu estou fazendo. Fica na perseverança, exortação e consolação, sim ou não? Foi sim. Então, eu falo por mim. Eu estava lá e vi isso. Ele estava lá. Foi. Então, assim, para mim, não é só chave de vitória de bênção, não, irmão. Então, assim, é muito complicado as pessoas entenderem isso. Tu entregou pra moça embaixo do lado esquerdo do altar também, Sim. pro casal, algo muito similar, referente a ela se questionar muito, Se que questionar. ela, enfim, e foi de uma certa forma exortativa para aquela mulher, Então- porque ela questionava a Deus o porquê que ela estava vivendo aquilo. E aí, consequentemente, veio o bálsamo e tudo mais. E ela chorou muito, né, Miguel? Chorou Mas muito. me tira uma dúvida. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Para a igreja ou para o membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso.
Se é pro corpo pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, Tá trazendo palhaçada. nosso presente aí da Belém. Quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira da Debrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então, derruba esse podcast aqui, ó. Então, pode derruba ser esse podcast, faz seminário na igreja. O culto até aceita. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmitir o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então, eu tava falando com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma umbandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa que não é pra gravar. E no Evangelho também tá fazendo a mesma coisa. Isso é no YouTube? É no YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo. Já deixa aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.